Recentemente eu fui pesquisar aqui um tema sobre a síndrome da boazinha e eu me deparei com alguns sintomas ali que me fez ter uma grande percepção que eu sofro dessa síndrome. E hoje, como alguém que realmente sempre sofreu o impacto aí dessa síndrome, eu vim aqui compartilhar algumas percepções que eu tive, algumas ações, porque pode ser que você se identifique. Por isso eu quero já começar esse vídeo te perguntando: você tem dificuldades de dar a sua opinião? Você evita conflitos a todo custo? Você muitas vezes se pega dizendo sim, mas na verdade você queria dizer não. Se você levantou a mão aí para todas essas opções, ou pelo menos uma delas, você também sofre dessa síndrome. Mas fique tranquila, porque hoje eu vou compartilhar nesse vídeo aqui o que eu tenho feito e o que você já pode começar a fazer assim que você sair desse vídeo, para você começar já a se livrar dessa síndrome que eu tenho certeza que já causou aí muitos problemas ao longo da sua vida. Meu nome é Patrícia Lopatelli e eu tenho hoje 42 anos. E eu confesso que foi muito difícil eu me perceber esses dias, realmente tendo que assumir que eu tinha essa síndrome. Por mais que ali parecia que estava na minha cara, mas eu não tinha ainda tomado consciência. E foi justamente quando eu fui pesquisar sobre esse tema que eu virei ali uma chave de perceber principalmente um dos sintomas ali que eu não desconfiava que tinha a ver com a síndrome da boazinha, era realmente aquilo que mais impactou a minha vida e que é um sintoma mais comum do que eu imagino. Então, eu vou hoje até o final desse vídeo aqui revelar para você o que eu tenho feito e que pode te ajudar também. Há pequenas ações que você pode já hoje mesmo sair desse vídeo e começar a aplicar na sua vida. Então, vamos começar a entender onde será que isso começou, né? Algum momento isso começou lá na nossa vida, na nossa infância. Às vezes você pode ter começado no seu caso aí com seus pais ali falando para você, né? Que toda vez que quando você tira nota boa, eu fico tão feliz. Você, né, recentemente a minha mãe veio comentar comigo: "Nossa, você era uma criança tão boazinha, você era compreensiva. Quando a gente ia comprar as coisas, você sempre perguntava nas lojas: 'Mãe, é caro ou barato?' Porque na minha cabeça, quando a minha mãe falava para mim que era alguma coisa era cara, ela não era para mim. Se fosse barata, ela poderia comprar. O problema é que a minha mãe sempre respondia que tudo era caro. E eu entendo que era a condição que ela tinha na época, mas essa síndrome ali disfarçada de uma criança boazinha, era uma criança que também se acostumou a dizer para ela mesma: tudo que é caro não é para você. E aí você já imagina o que aconteceu na minha vida, né? Porque ao longo dos anos eu me percebi com muita dificuldade de entrar e comprar coisas caras. Eu adorava as lojinhas de centro barata porque parece que eu me sentia bem ali. Ali era o meu lugar. O meu inconsciente tinha aquela vozinha dizendo que o barato é para você, o caro não. E eu realmente me percebi ao longo da vida não conseguindo entrar em lojas caras por conta dessa programação lá. Então, olha só, isso aqui já é uma história que abre muito para a escassez, o porquê que eu tive muita dificuldade de escassez. Mas ali, quando a minha mãe falava isso para mim: você é muito boazinha, eu já estava ali sendo treinada como uma criança que, olha, você é compreensiva, você aceita que o caro não é para você, e você não reclama, tá tudo bem. Então, você cresceu uma criança ali sempre ouvindo aquela coisa assim: não faça isso que é feio. O que as pessoas vão pensar da gente com essa sua atitude? Minha mãe brincava comigo que eles tinham vergonha de quando eu era criança, porque eu ia nas casas, eu era muito bagunceira, né? Eu era muito expressiva. E eu ia nas casas, eu mexia nas coisas, e meus pais falavam que tinham vergonha de mim. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim: nossa, onde eu coloquei essa criança hoje na minha vida? Porque eu cresci ali me tornando uma adulta que já não se expressava mais. Para você ter uma ideia, foi muito difícil para mim começar a vir para as redes sociais e me expressar, porque assim, eu tinha dificuldade, eu não me sentia espontânea gravando vídeo.
E aí, quando a minha mãe falou aquilo para mim, eu sempre brinco, né, que sempre escute o que os seus pais falam, se você tem a oportunidade de ter aí as pessoas que te criaram ainda vivas, fique atento às coisas, às vezes as histórias que elas contam da sua infância, porque ali, ó, ela pode revelar alguma coisa sobre a sua vida que explica o porquê você é do jeito que é hoje, sabe? Então eu sempre ficava atenta ali àquilo que a minha mãe falava. E aí muitas vezes como adulta eu me questionei, o que eu fiz com essa criança expressiva? O que eu fiz com essa criança que não ligava para a opinião dos outros e de repente foi castrada? De repente aprendeu a ser boazinha. Então, é ali na nossa infância que começou tudo isso. Eu não sei o que você ouviu, mas toda vez que de alguma forma alguém falou assim, você precisa se comportar para agradar o outro, eu fico feliz quando você é uma boa aluna e tira boas notas. Que bom que você é tão compreensiva com isso, com aquilo, e você cresce entendendo que é sempre o outro, eu tenho que agradar o outro. Tá? Então, se você já se identificou com alguma dessas histórias aqui que eu compartilhei, provavelmente você sofre também dessa síndrome. E aí eu marquei algumas coisas aqui, né? A síndrome da boazinha é quando você mata os seus próprios desejos para manter a aprovação do outro. Você vira uma escrava da necessidade de ser aceita. Então, aquilo que eu aprendi, né? Então, eu sou boazinha com os meus pais porque eu quero que eles me aceitem, que eles gostem de mim. Eu não brigo com o meu coleguinha, com a minha amiguinha, eu tento sempre ser ali compreensiva com as pessoas, porque em algum momento a gente entendeu que essa é a moeda de troca. Se eu sou boazinha com você, logo você vai me amar. E aí você cresce com esse padrão. Só que não é bondade genuína isso. É uma covardia emocional disfarçada de virtude. Isso é uma das coisas que eu precisei tomar consciência quando eu assisti aquele vídeo. Porque eu sempre passei a vida inteira falando assim. Quando as pessoas vinham me provocar e eu não respondia, eu adorava falar que eu era muito madura, que eu era sábia, que tinha uma sabedoria ali. Não, eu sou uma pessoa já madura, evoluída. Eu não vou responder o outro na medida como ele merece ali, porque eu sou evoluída. Deixa ele fazer essas coisas aí, porque a vida é justa. Depois, Deus é justo, Deus vai retribuir para aquela pessoa. Existe sim na vida essa lei do retorno, do que você faz, você recebe. Mas percebe que às vezes essa síndrome da boazinha está disfarçada de uma virtude, de uma qualidade que você acha que tem, mas na verdade ela está escondendo uma outra coisa. Não é uma virtude, isso aí é uma covardia emocional que a gente tem, e a gente chama isso de, muitas vezes, de virtude, de sabedoria. Sou uma pessoa evoluída, por isso que eu não discuto com ninguém. Na verdade, você morre de medo de discutir, porque talvez se você falar o que de fato você pensa sobre o outro, você vai afastar um monte de gente da sua vida. Faz sentido? E é uma prisão emocional, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que nós somos prisioneiras, nós somos a carcereira que nos mantém ali naquele padrão. Então, é como eu falei, né? As raízes que vêm ali, algumas situações, não reclame, você teve ali uma família que colocou esse padrão de você, e você não reclame, não questione, apenas obedeça, deixa isso para os outros. Conflito é coisa feia. Nossa, se você tem isso na sua mente, ali no seu inconsciente, em algum momento alguém falou que conflito é coisa feia, a última coisa que você quer é entrar em conflito com alguém, principalmente nas redes sociais, né? A gente vai falar sobre isso também. Por exemplo, pode ser que aconteceu que toda vez que você tentou ter a sua voz própria, você foi punida de alguma forma. Eu tenho uma história sobre isso, né? Que uma certa vez eu estava ali numa sala de aula e o professor foi pedir ali, do professor de educação física, pediu para os alunos levantarem a mão ali, quem é que gostaria de completar o hino nacional. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era ali na faixa de criança mesmo para adolescente. E eu me lembro que eu, né, na boa vontade, eu levantei e falei, professor, que eu ia tentar. Só que em algum determinado momento eu me atrapalhei ali na hora de completar a frase ali do hino nacional e eu meio que me enrolei com a primeira, com a segunda parte, e aí o que aconteceu? O professor começou a rir. Mas ele riu muito e fez a sala inteira rir.
E isso foi tão traumatizante para mim que eu me lembro que eu só acessei essa memória depois de adulta. Veio assim um flash dessa situação. E eu me lembro que, para mim, a cena acaba ali. Foi tão traumatizante que acabou ali. Então, é como se a minha mente deletou. A partir daí, eu não me lembro o que aconteceu, qual foi o desfecho, se eu sentei. O que aconteceu ao longo daquele momento ali depois? Eu só sei que eu paralisei naquela cena. Então, ali foi uma vez que eu tentei ter voz, eu tentei dar a minha opinião e eu fui punida porque eu errei. Então, eu entendo que ter voz própria é muito ruim. Então, eu cresci depois, eu fui para cursos técnicos, um monte de faculdade, e eu nunca mais quis levantar a mão. Então, talvez se você tem dificuldade de levantar a sua mão numa reunião, porque você pode ter alguma situação na sua infância aconteceu que você foi punida quando você tentou ter a sua voz, você tentou dar a sua opinião, né? Então, o seu sistema nervoso aprendeu que dar opinião é algo perigoso. Então, eu não vou. Por isso que você, na vida adulta, projeta e se torna uma mulher que você não quer dar opinião. E se você ainda quer ter um trabalho nas redes sociais, você vai passar por um problema que eu passei, que é a dificuldade de gravar um vídeo. É desafiador para mim gravar um vídeo ainda. Eu estou em processo de quebrar tudo isso, de não me importar se alguém vai vir aqui embaixo e vai comentar alguma coisa. Eu preciso lidar com isso. Mas é um grande desafio para quem tem. Então, provavelmente você vai nas redes sociais e eu percebia que eu tinha dificuldade de crescer nas minhas redes sociais porque eu nunca me posicionava. Quem não se posiciona, quem não é verdadeira, quem não dá a sua verdadeira opinião, não cresce nas redes sociais. As pessoas gostam de pessoas autênticas, pessoas que dão de fato a sua opinião. Quando você se torna alguém nas redes sociais que só cria um conteúdo bonzinho, que vai sempre agradar o outro, que nunca vai contrariar, você se torna uma pessoa chata, cansativa, ninguém quer te ouvir. E eu percebi que o meu crescimento estava limitado por isso. Eu só gravava e postava coisas para agradar o outro. Morria de medo de postar qualquer coisa que ia contra a massa, que alguém pudesse me contrariar. Não é à toa que eu estava aí tantos anos e nunca tinha recebido um hater. Se você não recebe um hater, você tem a síndrome da boazinha no nível bem hard, porque você não quer desagradar ninguém. É muito bom ter hater. Que bom que alguém vem ali e vem contrariar uma coisa que você falou, é sinal que você realmente se posicionou. E nos relacionamentos, você também se torna uma mulher que nunca vai dar opinião. Você está sempre jogando pro parceiro, escolhe você. Para você ter uma noção, hoje eu sou casada há quase um ano e eu tenho uma dificuldade enorme de escolher filmes. Ontem a gente estava assistindo um filme aqui, agora meu marido ele encontrou uma estratégia para fazer acelerar um pouco ali, para escolher o filme. Ele falou assim, olha, eu vou colocar uma música aqui que eu gosto, que ela tem 8 minutos, então é o tempo que você tem para escolher um filme. A hora que essa música acabar, eu vou escolher um filme, se você não tiver escolhido. Mas para você ter uma noção, como, assim, o meu medo de errar é tão grande, o meu medo de dar a minha opinião, de escolher algo é tão grande que isso projeta nas pequenas coisas uma dificuldade deste filme. Eu tenho dificuldade de escolher qual é o filme. Às vezes o meu prazer, quando eu era sozinha aqui, era ficar assim, vou assistir um filme, eu vou ficar só rolando aqui. Quando veio, eu fiquei tanto tempo ali rolando e pensando em qual filme escolher, que eu falei assim, nem quero mais assistir, meu prazer era só ficar escolhendo e não escolher, na verdade, né? Então, para você ver, às vezes você vai ter um medo até de fazer escolhas, porque você tem medo de errar. E se eu escolher errado? É só um filme. Mas e se eu escolho errado e no final do filme ele fala que eu escolhi mal? Olha a necessidade, o que está de fato por trás dessa dificuldade de escolher, entende? Então, trauma de invalidação, né, que é isso que eu falei, toda vez que você tenta ter voz ou você entende ali que se eu dar a minha opinião, se eu escolher, alguém vai me punir, vai dar errado isso, então você morre de medo, né? Então, te ensinaram que bondade é igual a ausência de limites, então você tem dificuldade de colocar limite nos outros. As pessoas passam por cima de uma boazinha. As pessoas fazem o que querem com a gente, que a gente não responde. E as pessoas testam, você já com certeza passou por muitas situações constrangedoras. Comigo acontecia de eu estar numa reunião
E às vezes a minha supervisora ali me expor, fazer um comentário no meio de todo mundo desnecessário, não precisava daquilo. Eu nem tinha errado, nem tinha feito nada, mas parece que era o prazer de te cutucar para ver se você responde. Eu me calava, me sentia humilhada ali, mas não respondia, porque eu não podia desagradar. Tinha que provar que eu era madura. Lembra da virtude? Escondido atrás de uma virtude. Então, talvez as pessoas já te colocaram em tantas situações que te deu raiva, que a gente vai falar muito sobre a raiva. Se você tem muita raiva, você sofre já num grau muito avançado dessa síndrome da boazinha. Então, as pessoas vão colocando ali situações, você é exposta a situações e você não reage. Então, você entende que bondade é ausência de limites, e não, a gente precisa colocar limite no outro. Você pode vir até aqui, daqui para cá é meu espaço, você não pode invadir. E a gente tem dificuldade de pôr esse limite no espaço, entre o espaço que o outro pode e não, realmente ali na nossa vida. E a verdade, então, é que a bondade exige, sim, limites claros. A gente precisa aprender a colocar esses limites, né? E tem alguns padrões aqui, né, que eu listei aqui para comentar com você, que provavelmente você vai se identificar também. Vai comentando aqui embaixo se você já se identificou com alguma coisa que eu já falei até agora. Então, alguns padrões destrutivos que você provavelmente tem aí, eu, né, tive que realmente tomar consciência de que eu fazia tudo isso, né? Você diz sim quando você quer dizer não, você resolve os problemas dos outros e os seus acabam ficando ali para depois, né? Você permite interrupções, às vezes você está falando ali, você permite ser o tempo todo interrompida, você sempre dá voz para o outro e não para você. Você aceita comentários inadequados da sua vida. Isso aqui, para mim, foi o que a vida mais me testou e eu nunca reagi. As pessoas já falaram coisas absurdas para mim, já deram opinião sobre a minha vida. E, de novo, ali naquela situação, eu olhei para aquele ambiente e falei, não vou responder, eu sou madura, depois eu falo. Mas, na verdade, você engole e você vai ver o mal que acontece na sua vida por você engolir essas coisas que você não responde. Você é procurada pelas pessoas somente quando elas precisam de algo. As pessoas vivem tomando decisões por você, você tem dificuldade de tomar decisões porque você tem medo de errar, medo de desagradar ali, né? Medo da consequência da sua escolha. O que mais? E aqui é o principal ponto desse vídeo, que foi ali que eu descobri que eu sofria desse mal, e ali que eu entendi o porquê a minha saúde já tinha chegado ali num ponto, sabe, muito crítico mesmo. Sintomas emocionais. Então, quem sofre da síndrome da boazinha, ela tem muita raiva, muita. Se você sente muita raiva, mas ao mesmo tempo você sente muito mal por você sentir essa raiva, você sofre muito dessa síndrome. E é interessante que esses dias, quando eu gravei esse vídeo, né, essa versão aqui pro Instagram, uma seguidora depois me chamou e ela veio falar ali no direct, falando assim pra mim, não, Paty, eu acho que sentir raiva não é bom. Só que daí, conversando com ela, eu percebi que ela tinha ali um pouco de uma crise, né, crenças religiosas que ensinaram para ela que Deus castiga, sentir raiva é ruim, Deus não gosta. E a gente precisa entender que o sentimento não é algo ruim. O sentimento é o corpo dizendo alguma coisa está errada aqui, eu preciso te mostrar. O sentimento, gente, não é ruim, sabe? O sentimento, sentir algo, ter um sentimento, uma emoção, não é alguma coisa ruim. O ruim é quando a gente castra esse sentimento, quando a gente engole, e aí você vai ter refluxo, como no meu caso, porque refluxo é o que, se a gente for olhar, é uma queimação, essa raiva que queima e sobe, ela vem para onde? Para a garganta, que é justamente onde simboliza aqui a nossa fala. Então, eu sofria do refluxo, né? Passei uma vida inteira sofrendo o refluxo. Eu nunca tinha associado que quando eu tinha crises de refluxo, é porque naquele dia, naquela semana, talvez uma noite anterior, eu tinha passado por uma situação onde alguém me fez engolir de novo essa raiva. E aí o estômago queima. Então, não
fique castrando os seus sentimentos, como ela falou. Eu dei consciência para ela, falei, talvez você só tenha uma crença religiosa, mas não fique castrando os seus sentimentos. Sentir raiva não é ruim. O ruim é o que você faz depois que você sente. Ali, sabe? É a ação. O que eu fiz com aquele sentimento? Ah, eu senti inveja do outro. Tá. Sentir inveja é normal, você pode acontecer. Mas o que eu fiz a partir da inveja? O que eu fiz a partir dos ciúmes que eu senti? O que eu fiz a partir da raiva? Entendeu? Então, assim, não é o sentimento. Se a gente castra o sentimento, você vai adoecer o teu corpo, porque o sentimento é a forma com que ele traz pra gente, às vezes em forma de uma dor na garganta, às vezes num joelho que dói porque você tá com dificuldade de ser flexível em alguma situação, é uma coluna que dói porque é o seu centro ali, você realmente está carregando o peso, você está com dificuldade. Então, o sentimento, ele é uma forma muito sábia do nosso corpo de nos mostrar que alguma coisa está errada. E quando a gente vai lá e engole a raiva, engole aquilo que a gente não fez a partir daquilo, aí os problemas vão aumentar, como aconteceu no meu caso. Então você vive numa crise de identidade, que é uma coisa que acontecia muito comigo. Eu não sabia quem eu era. Às vezes eu falava, eu quero falar sobre certo tema. Eu tive esse conflito aqui nas redes sociais. Eu acho que eu quero falar sobre isso. Daqui a pouco eu mudava de opinião. Não, acho que eu quero falar sobre esse outro tema. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu sei falar. Porque você fica perdido, você não sabe quem você é. Você misturou, tá tudo tão enrolado com o outro. Eu não sei quem é o outro, quem sou eu. E aí você entra nessa crise também de identidade. Você não sabe quais são os seus desejos, você tem explosões de raivas repentinas, você vive exausto emocionalmente. Imagina o peso que é o tempo todo viver para o outro. Você fica ali muitas vezes 100% disponível, você olha o tempo todo, o dia inteiro, notificações, porque eu tenho que estar disponível. Se alguém me manda uma mensagem, eu não vi. Então isso gera uma exaustão. Eu ficava o tempo todo, não pode chegar uma notificação, eu corro olhar porque quem é que está precisando de mim, eu preciso estar disponível. Você nunca separa um tempo para você, de desligar notificações, de parar o mundo, falar, agora esse momento aqui é meu. Você não faz isso. Então, você sente o tempo todo esse cansaço, sabe? E é como eu falei, a principal coisa que eu quis trazer aqui é essa raiva sufocada, que foi isso que eu descobri naqueles vídeos, e me trouxe uma clareza muito grande. Eu entendi que esse refluxo que foi aumentando ao longo da minha vida, queimando, eu entrei numa... Eu tinha rouquidão, dores na garganta, e eu tomava remédio, o refluxo ele passava, mas voltava. E segundo a minha mãe, eu tenho refluxo desde criança. Por quê? Porque é desde criança que eu tenho esse padrão. Eu vejo as situações, eu engulo a raiva, as pessoas, né, que nem aconteceu da reunião, e a família, pessoas que vêm e falam ali, jogam uma coisa ruim, ela te constrange, te coloca ali numa situação que você fala, eu não consegui falar. E você aprende a ser tão castrada que você realmente não fala. As pessoas estão provocando você, as situações estão aumentando cada vez mais para ver se você mostra, porque é uma forma do inconsciente falar assim, ei, eu vou piorar um pouquinho mais a situação, as pessoas vão te humilhar um pouquinho mais, vão te explorar um pouquinho mais para ver se você enxerga, e nem assim você reage. E aí, o que eu passei a fazer? Quando eu entendi que a raiva não era da Patrícia, porque eu era uma pessoa raivosa, nervosa, que eu estourava, mas a raiva fazia parte desse padrão que eu aprendi, adivinha o que aconteceu? Eu comecei a me posicionar. Eu comecei a falar com as pessoas, e aí a vida vai testar você depois que você enxerga as coisas, né? Então, começaram a vir ali situações para mim, e eu comecei a falar imediatamente. Ó, não gostei disso. Comecei a me posicionar com educação, lembra? Não é porque eu tenho que eu senti raiva que eu tenho que ir lá e brigar com o outro e xingar o outro, não. Mas é me posicionar. Ei, eu não gostei do que você fez. Gostaria que você não falasse assim comigo. Não gostei de você me expor lá. Então, é colocar o outro no lugar dele. E vamos então aqui para o nosso último ponto, que é então você já começar a fazer alguma coisa a partir desse vídeo. Se você se identificou como uma pessoa ali com muita raiva mesmo, você percebe, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Acolha essa raiva. Quando você sentir,
Não pense que Deus vai te punir. Não fique com a vozinha de que é feio, você sentiu. Acolha, é apenas o teu corpo te dizendo: ei, olha aqui para esse sintoma, porque como que o corpo vai nos mostrar que tem uma coisa errada se ele não, às vezes, nos mostrar uma doença, uma raiva ali, o corpo precisa nos mostrar, então acolha. Nossa, eu senti, tudo bem, eu vou acolher essa raiva. E aí olhe para alguma situação recente que aconteceu. O que aconteceu recentemente que o corpo está me mostrando isso? O que, que eu engoli? Sabe, quem foi que me falou algo e eu não respondi? O que foi que, novamente, para quem que eu estive 100% disponível de novo e por isso o corpo está me cobrando? Então, acolha. E a partir de hoje, comece já a dar pequenos passos. Quando as pessoas vierem falar uma coisa para você e você não gostar, não engula. Entregue para o outro com educação. Manifeste, fale assim: olha, gostaria que você não fizesse mais isso. Eu não gosto disso. E aí vai acontecer uma coisa que as pessoas, elas aprenderam a lidar com você, elas aprenderam a tocar a vida delas com esse padrão seu. Então, talvez no primeiro momento, quando você começar a se posicionar, as pessoas vão olhar e falar assim: o que aconteceu? E dê conta de sustentar isso. E você pode ter certeza que agora que você tomou consciência, algumas pessoas vão te provocar, várias situações vão acontecer para justamente você se desenvolver, você começar a treinar. E você vai perceber que é tão libertador quando você começa e as pessoas vão entender. Porque elas aprenderam a lidar com esse padrão seu, mas elas vão entender quando você aprender a se posicionar. Então comece a dizer ali, sabe, no seu dia a dia, um pequeno não aqui, começa a expressar a sua opinião, vá ali agora começando a se soltar. Você não vai quebrar da noite pro dia, porque você às vezes levou uma vida inteira com esse padrão, como eu estou. Eu falo que hoje eu estou engatinhando nesse processo. E gravar um vídeo desse já é uma grande libertação para mim. E é o que eu desejo para você também. Então, se fez sentido, comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.